Consumo de combustível é uma variável aleatória com parâmetros dependendo do tipo de veículo. Suponha que para um certo automóvel, quer dizer, um certo tipo de veículo, o desvio padrão do consumo seja conhecido igual a 2 km por litro. Então aqui vai ser o desvio padrão, sigma, né, da variável aleatória x, que é o consumo do veículo, daquele tipo de veículo. Porém, precisamos de informações sobre o consumo médio. Para tal, coletamos uma amostra de 40 automóveis desse modelo e observamos o seu consumo. Se a amostra fornecer um consumo médio de 9,3 km por litro, construa um intervalo de confiança com 94% para a média de consumo desses carros. Bom, aqui também já está relacionado com o intervalo de confiança, né? Mas de qualquer maneira, só o início dessa parte, por exemplo, deixa eu escrever aqui. Essa é a questão 2. Então, nessa questão 2, a gente tem a variável aleatória x, que é o consumo. Ou melhor, antes disso, né? Você tem uma população que corresponde aos veículos, né, de um certo tipo. E aí você tem a variável aleatória x, que dá, como é que é? Consumo de combustível. Certo? Bom, então a gente não sabe aqui qual é a média dessa variável aleatória x, e essa variável aleatória x não é suposta ser normal, quer dizer, ela pode ser uma variável aleatória anormal, mas é suposto conhecido o desvio padrão, que supostamente seria 2, né? 2 km por litro, no caso. Que o consumo é km por litro. Então, é feito o seguinte, uma amostra com 40 veículos. Então, se tem x1, foi o resultado obtido para o primeiro veículo, x2 para o segundo, etc., até o x de número 40. Esse aqui seria o nosso xn. Daí, você pode fazer a média amostral. O que é a média amostral? X barra, x1 mais x2, e somar até o último, que é o x40. E aí você divide por 40. Bom, então, agora sim você pode supor que essa variável aleatória x barra, ela vai ser normal. Normal com que parâmetros? Bom, quando você faz o x barra, você tem que a esperança da média amostral é a mesma esperança de x, que é μ, e a variância é a variância de x dividido por n. Então, bom, deixa eu reescrever aqui. A esperança da média amostral é a mesma esperança de x, que é o valor μ, e a variância da média amostral é igual à variância de x dividido por n.
que é o tamanho da amostra. No caso aqui seria 40. Então, se a variância é 4, né, que é sigma ao quadrado, então é 2 ao quadrado que é igual a 4. Então é 4 dividido por 40, que é igual a 1 sobre 10. 1 décimo. 0,1. Então, essa variável aleatória é porque a variância é o quadrado do desvio padrão. O desvio padrão é 2. Então, a variância é 2 ao quadrado, que dá 4. Então, a média amostral, pelo teorema do limite central, você pode supor que é aproximadamente normal, com média μ, né, que é desconhecida, no caso, e desvio padrão é 0,1. Perdão. Isso, variância 0,1. Agora, bom, aí tem aqueles processos de intervalo de confiança e tudo, né? Isso aqui é só para... Estou dizendo, só querendo exemplificar aqui como trabalhar com a média amostral, né? A partir de uma certa variável aleatória. Bom, e aí tem aquele processo para fazer intervalo de confiança. No caso aqui, a média amostral, né, obtida pelo x bar ia dar quanto? Foi na hipótese aqui da... Seria... Aqui 9,3, né? Então você ia trabalhar com a média amostral com a estimativa 9,3 e aí construir naquele mesmo processo que a gente viu ontem, intervalo de confiança. Agora, deixa eu ver se tem... Bom, posso criar também, né, alguma questão aqui. Sobre... Bom, vou fazer um exemplo aqui. Ih, já está acabando, né? 3 minutos. Então, um exemplo. Suponha que x tem esperança... Bom, x variável aleatória não normal. E aí você faz... então tem os parâmetros μ, que é a esperança de x, sigma ao quadrado, que é a variância de x. Se você fizer uma amostragem com um certo número, digamos 50 valores, né? Então, x barra vai ser... Você faz uma amostra aleatória simples. De tamanho 50. Então, x vai ser x1 mais x2 mais etc. Até o último x50. Dividido por 50. Cada um desses, lembrando, né? x1, x2, tem o mesmo tipo do x, eles são obtidos a partir da variável aleatória x, então tem a mesma média, tem o mesmo variância, e são independentes entre si, né? O valor de x2 não depende do valor de x1, etc. Então, neste caso,
você pode supor que essa variável aleatória x, pelo teorema limite central, você pode supor que é normal agora com parâmetros... Bom, eu não coloquei, né? Vamos supor aqui que deu, sei lá, uma média 10 e aqui uma variância 5. Então aqui daria média ainda 10. A média amostral tem... Na média amostral, né, x barra vai ter a mesma média da variável aleatória x e a variância vai ser 5 dividido por 50. Ou, né, 0,1. Então você pode fazer os cálculos para a variável aleatória x barra, supondo normal, e aí para fazer cálculo de probabilidade é só reduzir a normal padrão. Por exemplo, qual é a probabilidade de que a média x barra, média amostral, seja menor do que ou igual a, digamos, 9. Então, isso daqui vai ser igual a probabilidade x barra... Bom, x barra agora se substitui pelo desvio padrão sigma, que é raiz quadrada de 0,1, vezes z, mais a média 10, menor do que ou igual a 9. Então, isso aqui é a probabilidade, né, de que normal padrão seja menor do que ou igual a 9 menos 10 dividido por raiz quadrada de 0,1. Então, isso daqui é a probabilidade de que a normal padrão seja menor do que ou igual a menos 1 dividido... Raiz quadrada de 0,1... Bom, algum número, né? A gente vai calcular. 7? Eu tinha falado 7 lá quando você perguntou a Ah, tá. probabilidade do x barra. Então, vamos fazer esse... Igual... Bom, menos 1 dividido por 0,1 elevado a 0,5. Então, é aproximadamente menos 3,162. Então, isso aqui é a probabilidade, aproximadamente, né, que normal padrão seja menor do que ou igual a menos 3,162. Que é, conforme a gente sabe, né, probabilidade de 0 menor do que... Bom, a probabilidade de normal ser menor do que ou igual a 0 menos a probabilidade de menos 3,162 menor do que ou igual ao normal padrão, menor do que ou igual a 0. Esse daqui é 0,5. E esse daqui é o mesmo que probabilidade de normal padrão ser menor do que ou igual a 0, maior do que ou igual a 0 e menor do que ou igual a 3,162. E aqui você pode jogar na tabela. Quanto que vai dar na tabela? Localizo 3,162. 0,31622, né? 3,1 meia, bom, não tem mais, né? Então 3,16, diminuir aqui. Então, localizando aqui o 3,16, eu acho que é isso. 49,0,4992, né? Então você volta aqui, vai ser 0,5
menos, na verdade, né? 0,4992. Então vai dar bem pequeno, né? 0,0008. Isso. Ou 0,08%. Isso é a probabilidade que a média amostral seja menor do que ou igual a 9. Né? Não é porque a esperança era 10? Isso, a esperança. Então, a esperança aqui é 10. Só, mas essa probabilidade ser baixa está relacionada não só com o fato de que a esperança é 10, né? Está relacionada com o fato que o desvio padrão é pequeno. Então, o desvio padrão aqui é raiz quadrada de 0,1. Então, é um número bem pequeno. O desvio padrão é raiz quadrada de 0,1. Isso significa que você pode esperar que e raiz quadrada de 0,1 dá quanto? Tá. Que desvio padrão, né? 0,1 elevado a 0,5. O desvio padrão é 0,31. Então, é de se esperar que boa parte dos valores da variável aleatória x barra, que é a média amostral, esteja entre 10 menos, você poderia colocar 0,5 ainda, né, que é maior do que 0,3, e 10 mais 0,5, ou seja, entre 9,5 e 10,5. 9 já está a uma distância de uma unidade, e uma unidade já é 3 vezes o desvio padrão. Mais do que 3 vezes até. Então, é por isso que deu esse resultado tão pequeno aqui para essa probabilidade. Se o desvio padrão fosse maior, essa probabilidade seria maior. Entendi. Então, a probabilidade depende não só da média, né? Mas do desvio padrão, porque o desvio padrão é que diz se a variável aleatória vai ter uma dispersão grande em relação à média, quer dizer, vai ter valores afastados, com probabilidade alta, valores afastados da média ou não. Se o desvio padrão for baixo, então a probabilidade de você ter um valor longe da média vai ser baixa. Se o desvio padrão for alto, então você pode ter uma probabilidade maior para a variável aleatória estar um pouco mais longe da média. Valor médio. Valor esperado. E, bom, neste caso que a gente fez, né, como estava fazendo uma amostra, esse tamanho é que 50 que fez a variável, o desvio padrão ser pequeno, né, porque a gente acaba dividindo por 50. Bom, no caso a Então, se fosse variância. uma amostra menor, acabaria que daria um valor maior. Isso, se fosse a amostra, por exemplo, se a amostra fosse de tamanho 5, se a amostra tivesse tamanho 5, então a variância seria 1. A variância seria 1 e o desvio padrão também seria 1. E aí sim o 9 iria ter uma probabilidade grande. Só que aí, se a amostra tivesse tamanho 5, não faria muito sentido essas hipóteses aqui. Porque o teorema do limite central, ele diz que quando o tamanho da amostra é grande, você pode supor que é normal. Mas se a amostra for pequena, aí não necessariamente vai ser normal. A menos que o x já comece sendo normal. Aqui eu coloquei até não normal,
porque, porque aí a gente precisa de uma amostra grande para que a média amostral seja suposta normal com uma boa aproximação. Se a variável aleatória x Entendi. é normal, qualquer média que você faz a partir de uma amostra é normal. Mas se a variável aleatória x não é normal, então a amostra deve ter um tamanho relativamente grande. 50, 100, etc. Né? Se você pegar só 5, aí não vale, aí não dá. Com 5, o comportamento ainda pode ser bem anormal. Né? Entendi. Aliás, quando sai a notícia, por exemplo, você deve ter visto notícia. Olha o Gustavo aparecendo agora, bom dia. Você deve ter visto notícia de verificação de eficácia e que precisava de um certo número de pessoas infectadas, né, para você poder concluir a eficácia ou não da vacina. Então, tem uma certa relação com isso, né, porque você precisa de um certo número razoável de dados ou de tamanho da amostra para você poder ter uma conclusão confiável. Se o seu Pois número é. é pequeno, então o processo que você faz de uma média amostral, por exemplo, não necessariamente vai ser bem aproximado pela normal. E aí você não pode aplicar esses cálculos. Então você tem de ter um tamanho grande da amostra, quanto maior possível, melhor, para que essa aproximação pela normal seja confiável.